A não dualidade. Ou você não é quem você pensa que é. Primeira parte. Vamos tirar os véus que nos impedem de enxergar a nossa real natureza. Essa série faz parte dos originais publicados no LinkedIn e no meu blog em 2023 e que eu estou transferindo para o Substack com algumas atualizações. Vamos começar então. Primeiramente, você precisa refletir sobre algumas perguntas. A primeira delas, e a mais importante: quem sou eu? Você é o pai ou a mãe? Você é o executivo, a secretária, o enfermeiro, a aposentada ou o gerente, ou tantas outras atividades que parecem nos definir? Você é a pessoa que fica frustrada quando está presa no trânsito a caminho de uma reunião importante? Ou você é uma combinação de todas essas coisas, involuntária ou involuntariamente muda o seu papel para se adequar a essa situação ou à sua situação? Todas essas são respostas válidas para uma pergunta como quem sou eu? E se você chegou à conclusão de que você é uma combinação de diferentes papéis que você assume, então só temos uma pergunta a mais para fazer. Quem ou o que tem a capacidade de analisar esses diferentes papéis e perceber como você se comporta de maneira diferente dependendo das circunstâncias? Além dos seus padrões de comportamento diários e habituais, é igualmente fácil ver como o eu muda com a idade. Quando você olha várias fotos da sua vida, pode ver mudanças drásticas no seu corpo físico. Quando você analisa seus pensamentos, você pode se lembrar de como eles foram diferentes em diferentes fases da sua vida. Essa realidade de mudança, no entanto, não impede a gente de pensar em nós mesmos como sendo a mesma pessoa por toda a vida. Aliás, esse pensar na realidade pode ser o ponto de partida para todos os nossos problemas, já que a gente tem esse hábito constante de se sentir com falta de alguma coisa. Sempre está alguma coisa faltando por fazer, por conquistar, por resolver, e tudo isso parte de uma cacofonia mental contínua de pensamentos que a gente acha natural. Afinal, eles vêm daquele lugar que fica atrás dos nossos olhos e entre as nossas orelhas, aquilo que a gente chama de eu. A não dualidade pode ajudar a gente a lidar com isso tudo. Agora, uma observação, um alerta. Só siga de fato nessa leitura, nesse áudio, se você tem interesse no tema e já busca essa resposta há algum tempo. O que é a não dualidade? Eu já escrevi num outro artigo aqui também, no Substack e em outros fóruns, que a não dualidade, também chamada de não dualismo, abrange dois níveis simultâneos de realidade: o relativo e o absoluto. Realidade relativa é aquela experiência sensorial de nós mesmos e do mundo como entidades, como processos distintos. Eu, você, aquela bicicleta, o oceano, o som de um cachorro latindo, os pássaros cantando, o ônibus freando, sei lá, um monte de coisa. A realidade absoluta, aí sim, é o fundamento subjacente de todas essas entidades perceptivamente discretas. E ela é invisível aos nossos sentidos. Por exemplo, moléculas, átomos e coisas parecidas, né, que existem principalmente como um espaço vazio. A física já fala disso há muito tempo. Na realidade absoluta, não há distinções. Não dualidade não significa unidade. No sânscrito é chamado de Advaita, que significa não dois. Os dois níveis de realidade são inseparáveis, mas não se reduzem a apenas um. Eles existem simultaneamente, o que pode ser difícil de compreender em nossas mentes que são lineares. O despertar envolve, então, a consciência não dual, na qual estamos conscientes das distinções e da unidade ao mesmo tempo. Por exemplo, você apreende e compreende as diferenças entre eu e você, enquanto também experimenta a semelhança que une a nós. A partir dessa consciência, a compaixão por nós mesmos e pelo outro brota naturalmente. A não dualidade
é o reconhecimento de que, em conjunto com a multiplicidade e a diversidade da experiência, existe uma única realidade, infinita, indivisível, cuja natureza é a pura consciência, uma abrangente percepção do todo, da qual todos os objetos e eus distintos derivam sua existência. Uma existência que aparentemente é independente. O reconhecimento dessa realidade não apenas é a fonte de felicidade duradoura para todas as pessoas, mas também o fundamento da paz entre os indivíduos, entre as comunidades e nações. E deveria ser a base para qualquer relação sustentável com o meio ambiente, como afirmou um dos maiores nomes nesse tema, o autor e filósofo britânico Rupert Spira. Mas tem um problema. O problema é que, devido à nossa cultura, educação, formação, condicionamento, eu diria, a maioria das pessoas entra na idade adulta com um conjunto de respostas previsíveis para a pergunta: quem sou eu? O que a gente pensa? Sou meu corpo, ora. São meus pensamentos. Estou separado dos outros. Estou separado da força criativa que me criou, que me fez. E para muitas pessoas, essas crenças estão tão arraigadas que parecem verdades, fatos. A pergunta quem sou eu parece dispensar qualquer tipo de resposta, afinal não é óbvio? O problema com esse tipo de resposta é que elas não são satisfatórias. Enquanto eu acreditar que eu sou meu corpo, eu vou passar a minha vida inteira preocupado com o que vai acontecer comigo, quando meu corpo não funcionar mais. Enquanto eu acreditar que eu sou meus pensamentos, eu vou me identificar com o conteúdo desses pensamentos. Muitas vezes, aliás, na maioria, eu diria, considerando esse mundo que a gente vive, pós-internet, de bolhas, de polaridade, etc., na maior parte das vezes esses pensamentos têm um conteúdo bélico, contraditório, contraproducente. Enquanto eu acreditar que eu estou separado das outras pessoas, tudo bem não estar em conflito com elas. E se eu acredito que eu estou separado de uma força criativa que me criou, que me fez, sinto-me, né, como uma marionete, que está ao capricho de algum guardião benevolente ou maligno, para quem eu peço, para quem eu agradeço, a quem eu temo ou de quem eu fujo. Esses pensamentos e crenças não me ajudam em nada a formar relacionamentos saudáveis, resolver conflitos ou alcançar meus objetivos. Na verdade, eles me mantêm preso e limitado. A ideia da não dualidade me ajuda a chegar numa resposta mais satisfatória para a pergunta quem sou eu. E para entender melhor, as perguntas que eu deveria estar me fazendo para chegar ao conhecimento de quem eu sou seriam mais ou menos assim. Se eu sou meu corpo, qual o limite entre o meu corpo e o resto? E tudo que está aí fora? São as minhas terminações nervosas? É a minha pele? Qual é o limite da minha pele? Do meu cérebro, do meu coração, do meu cabelo? E aquele cabelo que cai da minha cabeça? E o ar que eu inspiro e expiro? E as minhas células que estão constantemente se regenerando e que a cada, sei lá, quantidade de meses ou anos me transformam num ser humano completamente novo? Se eu sou meus pensamentos, como eu posso testemunhar meus pensamentos indo e vindo, mas permanecendo firme aqui no mesmo lugar e na mesma ação? E os momentos em que eu não tenho pensamentos, eu deixo de existir? Alguém já disse que a gente nasce com um corpo que funciona como um traje espacial. A gente aprende tão bem a lidar com ele, fica tão à vontade, que a gente confunde esse traje com a gente mesmo. Aliás, pensa naquilo que existe, naquilo que fica, quando a sua mente não está procurando nada para fazer ou para resolver. Pare alguns minutos, feche os olhos e imagina isso. Se eu estou inerentemente separado das outras pessoas e do mundo, como é que eu estou em constante interação e troca com tudo e todos ao meu redor? Como é que eu não consigo me separar do meu ambiente e existir no vácuo? Se eu estou inerentemente separado da força criativa que me criou, onde ela existe? Onde está essa força criativa? Então agora, feche os olhos de novo e reflita se essa força criativa, e também a nós mesmos, não precisaríamos coexistir num espaço maior que contém a nós dois nele, deixando a gente ligado, conectado de uma forma única e não separada, como se fizéssemos parte de algo maior que nos abraça.
Quando a gente contempla essas questões, a gente chega a uma resposta muito mais funcional para a pergunta quem sou eu. E a gente poderia, inclusive, acrescentar que eu gosto mais, inclusive, o que sou eu, não é quem sou eu, o que sou eu. E talvez, principalmente, aonde estou eu? Dentro dessa unidade, mente e corpo? Ou fora? Como parte de uma consciência absoluta que observa as experiências de cada manifestação representada por indivíduos. A não dualidade nos ajuda a ver que fazemos parte de um todo indistinguível, ou indistinguível, como você preferir, e que não podemos nos separar do mundo, das outras pessoas, ou do nosso Criador, da nossa força criadora. Não somos, em nossa essência, a nossa mente ou o nosso corpo. Somos a presença observadora, a testemunha que percebe e experimenta a nossa mente, o nosso corpo, e que experimenta todo o resto que existe. E essa nova resposta é muito mais satisfatória. Isso significa que a gente não precisa mais se preocupar com a possibilidade de um dia desaparecer completamente, porque a gente sempre existiu e sempre esteve aqui. Isso significa que a gente não precisa se sentir excluído, ignorado, desconsiderado. Significa que a gente nunca esteve realmente sozinho, mesmo quando parece isso. Significa que a gente não compartilha necessariamente os limites ou os destinos do nosso corpo. Em última análise, tudo é como deveria ser, porque a nossa história não é a história de uma pessoa individual vivendo nesse espaço e tempo. Nossa história é a história do universo, da própria existência, da qual nosso corpo é apenas uma pequena parte, uma manifestação. Quando essa resposta for experimentada com clareza, a vida vai se tornar muito mais tranquila. A contemplação da pergunta quem sou eu, a contemplação da pergunta quem sou eu, e a clareza ou o insight que podem vir ou não de forma imediata, é um tema que dificilmente pode ser destrinchado em um artigo só ou numa gravação só. Vai requerer dedicação, mas não é aquela dedicação que você provavelmente está pensando, de meditar horas sem fim, sentado de pernas cruzadas, de olhos fechados ou olhando para uma parede branca. Mas é aquela dedicação da pessoa realmente interessada numa resposta, coisa que provavelmente já incomodava essa pessoa há muito tempo. E para muita gente é preciso uma vida inteira de contemplação para entender que essas coisas são interconectadas e que toda separação é um mito. Uma das perguntas mais recorrentes está ligada à mente e aos pensamentos. Se eu não estou separado dos outros, como é que eu não conheço ou não leio o pensamento dos outros? Então tem uma resposta para isso. A nossa existência não tem limites, mas a nossa mente tem. Ativar um estado de consciência desperta, uma coisa como a percepção do todo, como observador e observado, é romper os limites da mente. Locke Kelly, que é um autor e pesquisador norte-americano, ele define da seguinte forma: a consciência desperta não está na maioria dos nossos mapas psicológicos ocidentais, mas é reconhecida em algumas tradições orientais. E ele sugere que você procure alguma coisa sobre Advaita Vedanta, Dzogchen e Mahamudra. O Advaita Vedanta da Índia, o Dzogchen e Mahamudra do Tibete, para você começar a entender isso. Uma característica definidora da consciência desperta é a não dualidade. A consciência não dual é a experiência de estar consciente tanto fora quanto dentro do corpo ao mesmo tempo. Não é um ou outro, mas os dois. E normalmente a gente está focado em alguma coisa que está no mundo externo ou nos pensamentos que referenciam a nós mesmos, são autorreferenciais. As pesquisas demonstram que a consciência não dual permite um estado mental que é atípico, onde as experiências extrínsecas e intrínsecas são cada vez mais sinérgicas, em vez de concorrerem uma com a outra. A gente experimenta um equilíbrio e uma unidade entre o interior e o exterior, sem necessidade de opiniões, julgamentos, ou aquele julgamento orientado para o ego, pelo ego, para o ego, e de forma a nos proteger, né, ou o desejo de controlar, que é um papel constante do ego, que precisa ser compreendido como algo a ser tratado como uma ferramenta. E isso que o Locke Kelly comenta tem uma extrema similaridade com a ativação do estado de flow, ou estado de fluidez. Se você acessar meus artigos anteriores sobre flow
e vídeos no meu canal do YouTube, você vai poder ver mais sobre esse tema. As minhas pesquisas no estado de flow me trouxeram nesse caminho da não dualidade há alguns anos atrás. Mas sobre essa experiência eu vou comentar em outra ocasião.